Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de julho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você também quiser nos acompanhar em uma destas redes sociais acima, ou quer o link do nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos da Argentina. Só que antes, ontem, o nosso canal continuou aí uma boa média de assertividade, acertamos um bom número de palpites, então vamos nessa. É o seguinte, amanhã temos Brasileirão Série A, temos também jogos do Brasileiro Série B, temos jogos da Argentina, temos jogos aí da Suécia, entre outras ligas. Então, vamos iniciar o nosso primeiro prognóstico pela Liga Profissional da Argentina, o jogo do Barracas Central versus São Lourenço, que tem início às 15 horas. Na classificação, é início de temporada, vai entrar aí na sexta rodada essas equipes, e a equipe do Barracas Central atualmente está na parte inferior da tabela, é o 27º colocado, com apenas 3 pontos conquistados e 5 jogos disputados, com 2 derrotas, 3 empates, 5 gols marcados, 8 gols sofridos. Enfrenta o São Lourenço na 10ª colocação, 5 jogos disputados. É uma equipe que empata bastante, tem 4 empates e 1 vitória, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos conquistados, ainda não perdeu no campeonato. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o mais recente foi 1-1. E na sequência individual, a equipe do Barracas Central vem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 9, nos últimos 7 jogos saiu ambos marcas, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar gols. O São Lourenço vem a 7 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 saiu ambos marcas, lembrando que a equipe do Barracas Central é uma equipe que costuma ceder gols para seus adversários, principalmente atuando em casa, já que não faz um bom campeonato em seus domínios. Se você for avaliar um pouco mais os últimos confrontos entre essas equipes, você vai ver que é um duelo bastante equilibrado e um duelo para over gols. Por esse retrospecto, vamos focar aí no duelo para mais de 1,5 gols. Vejo aí plausível. E também, se você é aquele camarada que gosta de jogos de resultado, uma chance dupla aí, fora com empate, também seria plausível. Probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. Continuando, vamos para o Brasileiro Série A. O jogo do Atlético Goianiense versus São Paulo, com início às 16 horas. Na classificação, se trata aí da 15ª rodada. Sim, a equipe do São Paulo atualmente é o 8º colocado, frente ao Goianiense na 13ª colocação, em 14 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 16 gols marcados, 19 gols sofridos, diferente do São Paulo, que em 14 jogos construiu até o momento 19 pontos, 18 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Atlético Goianiense vem na 12ª colocação, em 7 jogos disputados, somando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. São Paulo, atuando fora do seu domínio, é um dos piores visitantes, 16º colocado em 7 jogos disputados, em uma vitória até o momento, 5 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o São Paulo sofreu gol nos últimos 3 e foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Em sequência individual do Atlético Goianiense, vem a 3 jogos sem vitória. O São Paulo também vem a 3 jogos sem vitória. 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo aí em 7 dos últimos 9 jogos.
O último confronto entre essas equipes foi 2-1 para o São Paulo. Para essa partida, o São Paulo chega aí após vencer a equipe da Universidade Católica por um placar de 4-2. Teve 3 expulsão lá. A equipe do São Paulo perdeu o Caleri, perdeu outros jogadores importantes e com isso o resultado foi 4-2 para a equipe do São Paulo. E o Atlético Goianiense também atuou fora de casa pela Sul-Americana e perdeu para o Olímpia, perdeu por um placar de 2-0, não conseguiu, não conseguiu trazer um resultado favorável para os seus domínios. Então, mesmo diante disso, acredito que tanto o São Paulo como o Atlético Goianiense podem poupar jogadores, mas o São Paulo está com uma situação mais favorável para o jogo da volta diante da Universidade Católica. Agora, a equipe do Goianiense não. A equipe do Goianiense precisa reverter o resultado, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, mas o São Paulo com certeza vai atuar aí com o Caleri, já que ele foi expulso e não pode atuar na próxima rodada da Sul-Americana. Por esse retrospecto, acredito no jogo para gols. São Paulo vai tentar propor seu jogo. Então, por esse retrospecto, vamos para o jogo para mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Coritiba versus Fortaleza, que tem início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Coxa e a equipe do Fortaleza também, vem na parte inferior da tabela. Coritiba ainda vem em uma posição mais favorável, é o 16º colocado em 14 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 16 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o lanterna do campeonato, que é o Fortaleza, 14 jogos disputados com 10 pontos conquistados, 12 gols marcados, 19 gols sofridos. E atuando em casa, a equipe do Coritiba é o oitavo melhor mandante da competição, em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Fortaleza é o 19º colocado no ranking, 6 jogos disputados com 1 vitória, em 1 empate, 5 derrotas, 8 gols marcados, 13 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos duelos individuais entre essas equipes, a equipe do Fortaleza levou a melhor no mais recente, 3-1. Claro que teve 2 expulsões lá do Coritiba, e a equipe do Coritiba vem numa sequência de 4 derrotas, 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 6 jogos, e 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar, perdeu o primeiro tempo em 5 de 6. E o Fortaleza, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Bom, pelo momento que vive essas equipes, acredito no jogo de proporção de ofensividade, porque o Fortaleza precisa vencer de qualquer maneira, que ele está vendo a sua equipe se afundando a cada dia mais, em uma vitória apenas, atuando fora de casa, que foi diante da equipe do Flamengo. Já o Coritiba começou a temporada voando, era um dos melhores mandantes da competição, mas após a derrota para a equipe do Palmeiras, o Coritiba desandou aí e já engrena uma sequência de 6 jogos sem vencer, tomando 4 derrotas consecutivas. A mais recente foi diante da equipe do Internacional, e o Fortaleza atuou em casa e não conseguiu surpreender a equipe do Estudiantes de La Plata. Ou seja, o jogo ficou na igualdade em 1-1. Deixamos aqui no canal que seria um jogo difícil para o Fortaleza e a equipe do Estudiantes poderia muito bem surpreender. Isso aconteceu, mas aqui é outra história. Se você for analisar mais aprofundadamente, você vai ver que nos últimos 3 duelos entre Coritiba e Fortaleza foi jogo para poucos gols, apenas um bateu mais de 1,5 gol. Mas se você é aquele camarada que gosta de superstição e tabu, vai ficar no jogo de under. Mas se você for analisar o momento das equipes, o Fortaleza precisa jogar para cima para tentar uma vitória e se afastar da crise. E o Coritiba quer voltar a vencer aí em seus domínios. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, lembrando, a nossa segunda-feira aí, acredito que não iremos exibir dicas aqui no canal, mas com certeza irei trazer um vídeo aí
sobre handicap asiático. Então não perca, vídeo top tá saindo aí na nossa segunda-feira. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B. O jogo do Bahia versus Grêmio, com início às 16 horas. Na classificação, ambas as equipes muito encostadas paralelamente. O Bahia é o terceiro colocado em 15 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 17 gols marcados, 8 gols sofridos. Já o Grêmio vem na quarta colocação, com os mesmos 15 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 13 gols marcados, 5 gols sofridos. Atuando em casa, o Bahia ainda é um dos melhores mandantes da competição, em 8 jogos disputados, com 8 vitórias e 2 derrotas, 12 gols marcados, 4 gols sofridos, 18 pontos conquistados. O Cruzeiro está voando nesse campeonato, 8 vitórias consecutivas em 8 jogos disputados, tem 100% de aproveitamento em seus domínios. O Grêmio, atuando fora de casa, é o sexto colocado em 8 jogos disputados, com uma vitória, 6 empates e uma derrota, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Bahia sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Grêmio foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Em sequência individual, o Bahia, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols e o Grêmio vem a 10 jogos sem derrotas. Último confronto, 3-1 para a equipe do Bahia. Bom, qual seria um bom investimento no trade esportivo para que vocês possam ganhar dinheiro na internet sem precisar sair de casa e o melhor, através de aposta esportiva? Bom, o Grêmio teve mudança no seu comando técnico, demitiu aí o Guto Ferreira e recentemente contratou aí o Anderson Moreira. Ou seja, a equipe do Grêmio ainda está com Roger Machado há bastante tempo no cargo, encaixando a cada dia mais essa equipe do Grêmio, que vem numa sequência aí há mais de 10 jogos sem saber o que é perder. Claro que é uma equipe que empata bastante essa equipe do Grêmio, principalmente atuando fora de casa, vem de 5 empates consecutivos, 3 em 0-0 e 2 em 1-1. E o Bahia era um dos melhores mandantes, vinha fazendo uma temporada brilhante em seus domínios, juntamente com o Cruzeiro, mas depois que perdeu para Chapecoense, desandou, vem de 3 derrotas consecutivas. O Bahia que quer se reencontrar no campeonato, principalmente atuando em seus domínios, já que venceu o Brusque atuando fora de casa. O Grêmio também vem de uma vitória diante do Londrina, claro que com 2 gols anulados pelo VAR pela parte da equipe do Londrina, mas ainda assim acredito em um jogo bastante equilibrado. O Grêmio aí tem uma das melhores defesas da competição, juntamente com o Bahia também tem uma das melhores defesas, mas o Grêmio tem uma deficiência técnica no fator visitante. É uma equipe que marca poucos gols atuando fora de casa, marcou apenas 3 gols, enfrenta um Bahia que marca muitos gols atuando em seus domínios. Mas ainda assim, eu acredito em um equilíbrio técnico por esse retrospecto, pela defesa que o Grêmio tem, pela necessidade que o Bahia tem aí de ajustar o seu elenco. Eu acredito no jogo bastante pegado, de bastante marcação. Por esse retrospecto, acredito no jogo para under 2,5. Se você é mais conservador, pegaria um under 3,5, que é um famoso menos de 3 gols e meio. Ou um jogo para empate ao intervalo também seria plausível. E a minha probabilidade aqui seria o jogo para 1-1 jogo ou 0-0. Continuando, Vasco da Gama versus Sport Recife, com início às 16 horas. Na classificação, o Vascão aí vem na segunda colocação em 15 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 16 gols marcados, 7 gols sofridos. Enfrenta o Sport Recife na quinta colocação, em 15 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 10 gols marcados, 8 gols sofridos. Atuando em casa, o Vasco é o segundo melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados com 6 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu em seus domínios, 10 gols marcados, 1 gol sofrido, 20 pontos conquistados. O Sport, fora de casa, é o 11º colocado em 8 jogos disputados, com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, 4 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu ambos marca. O Vasco foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7 e 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo.
O Sport sofreu gol nos últimos 8 confrontos, e em sequência individuais de ambas as equipes. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. O Vasco, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar em si. E o Sport, nos últimos 5 jogos, vem sem vitória, ou seja, vem a 5 jogos sem vencer. Retornando à tabela de classificação, o Vasco está se distanciando um pouco mais do atual líder Cruzeiro, que vem fazendo uma bela temporada de seus domínios, 100% de aproveitamento, só vitórias, e tem 7 pontos de desvantagem aí da equipe do Cruzeiro. Ou seja, o Vasco precisa vencer para diminuir a pontuação diante do líder Cruzeiro. Se vence, fica aí 4 pontos de desvantagem. E o Sport, que teve mudança no comando técnico, demitiu aí o Gilmar Dalpozo, mas a diretoria correu rápido e contratou o Lisca doido, velho conhecido do futebol pernambucano, principalmente pela equipe do Clube Náutico Capibaribe. O Lisca vem aí para arrumar a equipe do Sport. Se vai conseguir é outra história. Mas ainda assim, o Vasco, atuando em casa com o apoio da sua torcida, vem fazendo uma temporada brilhante em seus domínios. Tudo bem que era o único invicto da competição, perdeu a sua invencibilidade fora de casa diante do Novo Horizontino. O Novo Horizontino conseguiu partir para cima do Vasco, conseguiu quebrar os vascaínos. Mas aqui é outra história, o Vasco atuando em casa diante do Sport, em fase de transação e comando técnico, tem aí numa sequência maligna a equipe do Sport. Então o Lisca vai ter trabalho nessa equipe do Sport. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate anula ou mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Chile, primeira divisão. O jogo do Universidade Católica versus Coquimbo Unido, com início às 18h30. Na classificação, a equipe do Universidade Católica é o 11º colocado em 15 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 19 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta o Coquimbo na 15ª colocação, 15 jogos disputados, 12 pontinhos conquistados, 18 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Universidade Católica é um dos melhores mandantes da competição. Em 8 jogos disputados, somando 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Coquimbo vem na 16ª colocação, um dos piores mandantes da competição. 7 jogos disputados, somando 2 pontinhos até o momento, com 5 derrotas e 2 empates, 4 gols marcados, gol sofrido, ainda não venceu atuando fora de casa. Os confrontos entre essas equipes, em 7, ambas as equipes sofreu gol. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 7 deles saiu ambos marca. Em sequência individual, a equipe da Universidade Católica, 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols. O Coquimbo, desde os últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Último confronto 3-2 para a equipe da Universidade Católica. E lembrando que a equipe da Universidade Católica possa ser aí hip hop, alguns jogadores, não sei, vai enfrentar o São Paulo fora de casa para tentar inverter a situação da sua derrota, mas também precisa vencer aqui no campeonato. É um dos melhores mandantes da competição, por diferença de um ponto aí, que é o melhor mandante, é o Colo-Colo. A equipe do Coquimbo é uma equipe tecnicamente fraca, atuando fora do seus domínios, tanto é que não tem nenhuma vitória até o momento, é uma das piores defesas do campeonato. Por esse retrospecto, acredito na força ofensiva da Universidade Católica. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-0 ou 3-1 casa. Vamos agora para a Noruega. O jogo do Rankan versus Molden. O início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Rankan é o nono colocado em 11 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 17 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Molde na vice-liderança em 11 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 22 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando em casa, o Rancan é o sétimo melhor mandante da competição, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 10 gols marcados, 7 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Molde fora de casa é o melhor visitante, 5 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate
9 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Rancan sofreu gol nos últimos 4 e o Molde também sofreu nos últimos 4. Em sequência individual, a equipe do Rancan vem de 4 vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 7 e saiu ambos marca em 6 de 7. O Molden vem de 10 vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos 7 jogos. 7 deles saiu ambos marca, mais de 2,5 gol, e foi a primeira equipe a marcar em 9 de 10. O confronto mais recente entre eles foi 5-0 para a equipe do Molden. Ou seja, na classificação, o Molden é o melhor visitante de toda a competição, é uma equipe que sofre poucos gols atuando fora de casa, e o Rancan é uma equipe que marca e sofre gols em seus domínios. Só que lembrando, esse jogo é de extrema importância para a equipe do Molden, já que a equipe do Lillestrøm já entrou em campo, está aí a 2 pontos de vantagem do Molden. Caso o Molden vença a sua partida, pode assumir a liderança do campeonato com 28 pontos. Então acredito em um jogo grande e um jogo bom para a equipe do Molden. Por esse retrospecto, acredito no fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Se você, como assim fora com empate, é chance dupla. X2 fora com empate. Bom, o nosso último prognóstico de jogos vai ser aqui do Paraguai, primeira divisão, o jogo do Guarani versus Olímpia, um clássico que tem início às 19h15. Na classificação, a equipe do Guarani é o quarto colocado em 21 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 30 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Olímpia na terceira colocação, em 21 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 39 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Guarani é o sétimo melhor ranqueado no ranking, em 10 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 15 gols marcados, 13 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o Olímpia atuando fora de casa na terceira colocação, em 10 jogos disputados, com 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias, 19 gols marcados, 9 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. O Guarani sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequência individuais, o Guarani vem a 7 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O Olímpia vem a 6 jogos sem derrotas, saiu ambos marcam em 4 de 5, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 6 venceu o primeiro tempo. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Olímpia e nos anteriores 2 vitórias do Guarani. Ou seja, o Olímpia é uma equipe que vem fazendo uma temporada bacana aí, principalmente atuando fora de casa. O Olímpia é uma equipe que quer ainda brigar por esse título aí, tem 40 pontos, 14 pontos de desvantagem do atual líder Libertad. O Olímpia que venceu o Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa Sul-Americana, venceu pelo placar de 2-0, precisa segurar o resultado ou, no mínimo, conseguir um empate para prosseguir para a próxima fase, ou se perder pelo placar de 2-0, dá pênalti lá no campeonato. Então, para essa partida, o Olímpia chega bastante motivado, não tenho dúvida. Tem aí um dos melhores ataques da competição. É uma equipe que costuma propor jogo, mesmo se tratando de um clássico. Eu vejo um leve favoritismo da equipe do Olímpia. Por esse retrospecto, vou focar no jogo de fora com empate, ou se você quer ficar em cima do muro, empate ao intervalo, probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. Show? Então é isso. Esses são os nossos prognósticos de hoje. Se você quer aquele jogo que pode dar zebra ou não, estarei dando agora 2 exemplos para vocês, como dica bônus aqui do canal. E será com certeza no Brasileirão Série A. Sim, o primeiro jogo se trata do jogo do Goiás versus América Mineiro versus Goiás. Seria plausível aí uma vitória do Goiás com empate? Sim, porque nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 são ambos marcam, o América sofreu gol nos últimos 5, Goiás vem de 6 jogos sem derrota diante do América, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Lembrando que a equipe do Goiás, em 5 dos últimos 6 jogos, é uma equipe que sofre poucos gols, saiu menos que 3 gols.
em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, mas aqui nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória goiana. Por esse retrospecto, acredito no fora com empate, jogo todo ou fora com empate ao intervalo, como uma boa opção de mínimo possível zebra. Outra dica que pode acontecer zebra é nesse Avaí versus Cuiabá. Então, analise de uma forma mais aprofundada esse jogo do Avaí versus Cuiabá, que pode acontecer aí uma chance dupla também. Então é isso, fica agora com o nosso bilhete pronto e nos se reencontramos no vídeo de Redcap asiático. Fui!